Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais esse vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como criar um data frame a partir de uma planilha de Excel e como importar esse data frame para o Google Colab. Vamos lá! A primeira coisa que temos de fazer é obter os dados e colocar eles em uma planilha de Excel. Neste caso, eu vou apenas simular dados da flor de íris, e então estes dados são todos fictícios, pois este é apenas um exemplo. Repare que eu utilizei como separador de casa decimal a vírgula, pois o meu sistema do Windows está programado desta forma. E como a gente vai utilizar um arquivo do tipo CSV, que significa Comma Separated Value, ou seja, valor separado por coma, nós não podemos utilizar a vírgula como separador de casa decimal, pois o Python vai acabar entendendo que a vírgula está separando diferentes valores, ao invés de entender que a vírgula é o separador de casa decimal. Então, eu vou selecionar os valores numéricos e vou substituir as vírgulas por pontos. E basicamente estamos prontos. Eu vou salvar o arquivo com uma planilha de Excel mesmo. Mas agora eu vou salvar novamente, só que agora eu vou escolher a opção de salvar como arquivo do tipo CSV, que é o que nós vamos utilizar. Eu clico em Sim, e é só isso por enquanto. Agora eu vou aqui no meu Google Drive e eu vou criar um notebook do Colab. Agora eu renomeio esse arquivo, só para organizar um pouquinho. Como isso aqui é só um exemplo de leitura de dados, eu vou importar apenas a biblioteca Pandas, que é a biblioteca que eu vou utilizar para importar os arquivos do tipo CSV. Mas para poder acessar os dados, nós precisamos que ele esteja no ambiente do Colab. Então, vamos enviar o arquivo CSV para o ambiente. Para fazer isso, basta clicar aqui e selecionar o arquivo que queremos utilizar. Lembrando que eu quero o arquivo .csv e não o xlsx. Depois que o arquivo é carregado, vamos importar ele para o ambiente de trabalho. Eu vou chamar o dataframe de df, que vai receber pd.read_csv, e dentro dos parênteses eu vou passar o nome do arquivo como uma string. E eu já vou pedir para ele mostrar o resultado para a gente. E veja que não ficou como era o esperado. Como você pode ver, temos apenas uma única coluna aqui, ou seja, todas as colunas do arquivo CSV foram comprimidas em uma única coluna. Isso aconteceu pois a coluna do Excel é interpretada como sendo um ponto e vírgula, e o arquivo é separado por vírgulas. Então, acaba que nesse caso, não tem nenhuma vírgula para separar os valores. Para resolver isso, basta adicionar um segundo parâmetro ao read_csv, que é o parâmetro delimiter. Esse parâmetro especifica qual símbolo foi utilizado para separar os valores, e que nesse caso vem da planilha de Excel e é o ponto e vírgula. Então basta colocar o ponto e vírgula como valor para o parâmetro delimiter. E temos o dataframe agora exatamente como ele deveria ser. Para não precisar passar esse parâmetro delimiter, a gente precisa alterar um pouquinho o arquivo CSV. Voltando aqui no Excel, eu vou adicionar uma nova coluna entre cada coluna que tínhamos. E vou colocar vírgulas nessas colunas. E agora eu vou juntar todos esses valores em uma única célula por linha. E para fazer isso, basta utilizar o operador de soma para concatenar as células. E repare que dessa forma, nessa nova coluna, temos todos os lados das linhas em uma única célula, mas cada valor está separado por vírgulas. E agora eu vou copiar essa coluna, vou criar uma nova aba e vou colar de forma especial aqui com apenas os valores, pois eu não quero manter as referências da fórmula. Eu vou excluir essa primeira aba
Vou salvar esse arquivo como um arquivo CSV. Voltando aqui no Colab, eu vou enviar um novo arquivo para o ambiente Colab. E vou criar um novo data frame, que vai ser o df2, que vai receber pd.readsv, e dentro dos parênteses eu vou passar o nome do novo arquivo. E já vou pedir para mostrar o resultado. E pronto, temos o nosso data frame de forma correta. Algumas dicas para montar data frames a partir de planilhas de Excel são as seguintes. Evite ao máximo utilizar caracteres latinos, como o tio, o c cedilha e acentos, pois você vai ter problema. Também evite utilizar espaço em branco, então não escreva, por exemplo, CPAL espaço length. Use o underline para separar as palavras, pois o espaço em branco também pode dar problema na hora de ler os dados. E não se esqueça que este é um ambiente provisório. O Colab ele fica na nuvem e uma hora ou outra ele vai acabar desconectando. E se você não baixar os arquivos, você vai acabar perdendo eles. Bom, nesse vídeo você viu como criar um arquivo .csv a partir de uma planilha de Excel e importar ele para o ambiente do Google Colab. E isso foi feito utilizando a biblioteca Pandas. Nos vemos no próximo vídeo e até lá. Tchau!